O rebaixamento para a Série B, consumado ontem, escancara um cenário crítico. O Botafogo está falido, toda a receita está penhorada. A atual dívida do clube ultrapassa os 800 milhões de reais. Se não fosse a torcida, o comitê e a ajuda de algumas pessoas, o Botafogo já estaria falido oficialmente. Estamos tentando tirar o Botafogo da falência. Essa frase foi dita pelo ex-presidente do clube no dia 28 de outubro de 2020. E em pouco mais de 4 anos, o clube conquista pela primeira vez a sua primeira Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, o título que não ganhava desde 1995. E o que mudou nesse pequeno período, onde um clube fadado à falência se tornar uma das maiores potências do futebol brasileiro? Em 2020, a declaração de Montenegro só mostrava o quão desesperadora era a situação do Glorioso. O clube afundado em dívidas, fazia um péssimo campeonato brasileiro e a sua torcida já não tinha esperanças de melhora repentina. E o que agravava ainda mais a situação é que era um período de pandemia. E isso acabou afetando as finanças de todos os clubes brasileiros, e não apenas o Botafogo. E devido à pandemia, o campeonato de 2020 terminou somente em fevereiro de 2021, e o Botafogo chegou no fundo do poço. O clube foi rebaixado para a Série B e ainda viu seu maior rival, o Flamengo, conquistar o bicampeonato. O clube, que no ano seguinte estava com a diretoria nova, renovou o elenco e trouxe um técnico com experiência na Série B, o Marcelo Chamusca. Porém, a temporada não começou de uma forma totalmente esperada. A primeira decepção já veio cedo, logo no Campeonato Carioca, onde o clube foi eliminado de forma precoce. E eles não conseguiram nem se classificar para as fases finais do campeonato. Mas a pior decepção ainda estaria por vir. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado nos pênaltis pelo ABC. E além do vexame esportivo, isso também foi muito ruim para os cofres do clube, porque passar de fase significaria receber ali uma recompensa e com isso eles poderiam dar uma aliviada, mas não foi o que aconteceu. E a primeira parte da temporada não ficou marcada somente pelas precoces eliminações. O clube começou a Série B de forma desastrosa. Nas primeiras 10 partidas, foram 4 empates, 3 derrotas e apenas 3 vitórias na competição. E a torcida ficou furiosa, começou até a protestar no estádio. Eles queriam a demissão do Chamusca e uma mudança de atitude nos jogadores. E cedendo à pressão da torcida em busca de dar um gás ali no elenco, eles demitiram o treinador. 7 dias após a saída de Chamusca, o Glorioso anunciou a contratação de Ederson Moreira. E de cara, o novo treinador emendou 4 vitórias seguidas e fez com que a torcida abraçasse a equipe novamente. O Ederson Moreira levou o time da 14ª colocação ao título da Série B. E o momento mais marcante dessa caminhada foi a goleada de 4-0 sobre o Vasco. Rapaziada, hoje tem Botafogo e Vasco pela Série B. O Botafogo tá 5 jogos sem perder. O Vasco tem só 1% de chance de subir para a Série A. Com o título da Série B e o acesso garantido à Série A, a torcida estava fervorosa para a nova temporada. E eles estavam ali principalmente felizes com uma nova notícia que estava pipocando. O clube acertou a venda para o empresário americano John Textor. A notícia que o clube estava virando uma SAF encheu de esperança uma torcida que estava carente de títulos. 2022 chegou e não foi lá um ano de grandes resultados, porém ficou marcado para os alvinegros por representar uma nova era. A temporada foi cercada de expectativas, frustrações, mas com esperanças de dias melhores. E a grande virada para o Botafogo e também para os botafoguenses foi quando o John Textor realmente assumiu o clube. De cara, ele fez uma grande reformulação. O novo técnico era estrangeiro, o português Luiz Castro. E do elenco campeão da Série B de 2021, apenas Gatito e Daniel Borges mantiveram o posto titular. Foram 20 dispensados e 22 novas contratações realizadas pelo clube. Entre essas contratações estavam jogadores de peso, como Tiquinho Soares, Marçal, Patrick de Paula e Eduardo. A SAF trouxe um nível de investimento ao Botafogo que era praticamente impossível alcançar da forma que estava anteriormente. No meio de tantas contratações, quem conquistou a torcida foi um jovem contratado para o time B, Jefinho. O jogador teve chances no time principal por conta de uma série de lesões do elenco e virou o xodó da torcida e do time titular.
Em termos de desempenho, um elenco novo é difícil de engrenar. O Botafogo frequentou por algumas rodadas a zona de rebaixamento, o que gerou um princípio de crise. O Luiz Castro foi contestado, até mesmo sofreu uma pressão ali nas redes sociais para deixar o clube, porém o Textor bancou a permanência do jogador até que a equipe resolveu responder bem dentro de campo. E depois de um primeiro turno oscilante, eles fizeram um segundo turno de campanha para G4, e tudo isso foi comandado pelo artilheiro Tiquinho Soares. Eles foram para a última rodada do Brasileirão dentro da zona de classificação para Libertadores, porém a derrota para o Atlético Paranaense frustrou o sonho do clube para se classificar para Libertadores de 2023. No final de 2022 foi um misto de frustração e de esperança para o ano de 2023 ser melhor. O começo de 2023 não foi muito bom, o time não foi tão bem no Campeonato Carioca, e o técnico mais uma vez sofria pressão para deixar o cargo. Porém, no início do Campeonato Brasileiro não poderia ser melhor. Eles engataram logo 5 vitórias consecutivas, uma delas deu a liderança para o time e ainda na terceira rodada quando a equipe venceu o Flamengo por 3-2. E esse início de campeonato foi aquela virada de chave, começou aquela lua de mel entre o treinador e a torcida. O Tiquinho vivia uma fase mágica, semana após semana o centroavante encantava os torcedores e se colocava num posto de futuro ídolo do clube. Mas no meio de tudo isso, dessa lua de mel, uma ligação do Cristiano Ronaldo abalou as estruturas do clube. Luiz Castro recebeu uma proposta irrecusável do Al Nassr da Arábia Saudita, onde joga o Cristiano Ronaldo. O craque português entrou em contato diretamente com o técnico, o que fez com que o treinador português abandonasse o cargo na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a saída gerou ali um misto de tristeza e indignação por parte da torcida e também da diretoria. O Textor, que havia bancado o treinador em fases ruins, foi abandonado pelo treinador no melhor momento da equipe em muitos anos. No final das contas, o Cláudio Caçapa foi escolhido como interino e ele conseguiu 4 vitórias em 4 jogos. Depois de uma busca no mercado, outro português foi o escolhido para assumir o posto de treinador, desta vez o Bruno Lage. E o começo do trabalho foi de empolgação. O time continuava a sequência de vitórias e mostrava um repertório ofensivo diferente do que tinha com o Castro, mas aos poucos também dava sinais de exposição na defesa. E aquela ansiedade da torcida carente de títulos começou a virar uma pressão dentro do elenco. E a pressão ainda ficou pior quando eles perderam para o Flamengo de 2-1 dentro do Newton Santos. O Bruno Lage foi para a entrevista coletiva falando sobre a pressão interna que o grupo de jogadores estava passando e colocou o seu cargo à disposição. E neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. O coletivo do treinador caiu como uma bomba. Tudo piorou após a volta da data FIFA, onde o clube engatou mais 2 derrotas. Mas a gota d'água foi contra o Goiás em casa. O Lage optou por começar com o Tiquinho no banco. E quando o Tiquinho entrou no segundo tempo, ele fez o gol de empate e a partida terminou 1-1. Após ouvir algumas lideranças do clube, o Textor demitiu o Lage e contratou o Lúcio Flávio. E ele até começou bem no comando da equipe, foram 2 vitórias nos 2 primeiros jogos. O Botafogo era líder isolado com 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e com 11 partidas ainda para fazer. O título era só uma questão de tempo. E a equipe que começou o campeonato como um sonho terminou com um pesadelo e daqueles bem traumáticos. No meio dessas 11 partidas sem vencer, teve um específico que ficou marcada nos torcedores. O Botafogo enfrentou o Palmeiras em casa e chegou a abrir 3-0 ainda no primeiro tempo. Com certeza a torcida já estava na arquibancada comemorando, falando: esse é nosso. Depois de tanto tempo, vamos voltar a levantar uma taça. Porém, o clube levou uma virada de 4-3 no segundo tempo. E podemos dizer que foi aí que o time perdeu o campeonato. O sonho que virou um pesadelo, mas como se diz os ditados antigos, é nos erros que se aprende, e como essa equipe aprendeu rápido. O Botafogo repetiu grandes feitos de outros times brasileiros e conquistou a dobradinha de 2 dos maiores campeonatos da América do Sul, o Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores. O Textor investiu pesado na contratação de jogadores. Foram mais de 320 milhões de reais em contratações.
Dentre elas, a que mais se destaca são as de Alex Telles, Igor Jesus, Alan, Jefinho, Savarino, Almada e Luiz Henrique. Esses dois últimos estão entre as 3 contratações mais caras do futebol brasileiro. E outro português chegou para o comando da equipe, e o escolhido da vez foi o Arthur Jorge. A equipe comandada pelo novo português mostrou uma notável evolução comparada ao ano anterior, mais experiente e com um elenco mais encorpado. O Botafogo fez uma temporada de brilhar os olhos do torcedor, mas como sempre, a campanha foi marcada ali por alguns momentos de emoção. O time chegou a derrapar na reta final do Campeonato Brasileiro, perdeu a liderança para o Palmeiras nas últimas rodadas, porém ainda tinha um confronto decisivo entre as duas equipes, e muitos acreditavam que ia acontecer o mesmo que tinha rolado no último ano, de que o Botafogo ia entregar a paçoca e ia perder para o Palmeiras, mas não foi isso que aconteceu. O Glorioso dominou a partida do começo ao fim e decretou uma vitória com autoridade e afastou o trauma de 2023. Na Libertadores não faltou emoção. Na final contra o Atlético Mineiro, o volante Gregory foi expulso ainda nos primeiros segundos da partida. O que era para ser uma tragédia, acabou virando uma aula de maturidade e eficiência. O time soube se comportar com 1 a menos e foi letal no ataque. 3-1 e título inédito para a torcida. E acho que um dos momentos mais desejados pelos torcedores era conseguir a tríplice coroa, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Porém, na sua primeira partida, o time levou uma goleada de 3-0 para o Pachuca do México e foi um balde de água fria aí nos jogadores e também na torcida. No final das contas, essa derrota pode ter sido dolorosa, mas não apaga o que fez o Botafogo nessa temporada de 2024. E como foi dito anteriormente, é com os erros que se aprende. Será que o Botafogo vai aprender com os erros de 2024 para tentar o Mundial de 2025? Vamos ver no ano que vem. Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal e até a próxima.